Nesta aula, vamos trabalhar a questão 8, nível 3, primeira fase da UBMEP 2012. Convido a professora a ler inicialmente o enunciado em silêncio. Apresentamos alguns pensamentos antes de começar a resolver, dirigidos para o professor que nos acompanha. O problema se vale de uma situação geométrica para trabalhar a importância e o significado de definições na matemática. O problema exige modelagem algébrica sem dados numéricos para obter uma resposta numérica com técnicas da álgebra escolar. Por isso, recomendamos que na etapa da compreensão do enunciado, o professor solicite aos alunos que leiam-no individual e depois coletivamente para analisar com cuidado o tipo de enunciado que não apresenta dados numéricos. Desta maneira, o problema se inicia com questionamentos sobre o próprio enunciado, para saber quais são os dados, qual é a natureza desses dados e o que é solicitado. Somente depois de isolar e registrar essa parte é que podemos seguir para que estratégia podemos montar com esses dados que utilize conhecimentos adquiridos anteriormente? O que acabamos de dizer são nossas recomendações para o professor, não são instruções para serem ditadas para os alunos. Neste problema, podemos mostrar que é possível desenvolver uma compreensão da matemática, ao romper a ideia de que resolver um problema é resolver exercícios de cálculo com fórmulas recentemente aprendidas. E um problema de geometria precisa sempre de dados numéricos para calcular. O primeiro dado evidente do problema é a figura, um retângulo sem medidas numéricas dadas, satisfazendo certas condições geométricas que nos dizem de imediato que o retângulo inicial não se decompõe em quadrados, assim como o retângulo BCFE. A ideia é o professor não decifrar esses dados de imediato, mas conduzir o pensamento, estimulando a atenção em informações importantes com justificativas a cada afirmação. O importante neste problema é a oportunidade de reconhecer como dado mais relevante a definição de um conceito geométrico, o de retângulo de prata, que por sua vez implica na definição da razão de prata como um número. Saber justificar afirmações que serão utilizadas durante uma resolução faz parte da metodologia. É importante não aceitar como dado do problema fatos ou propriedades que não estão explicitados no enunciado, mas que estejam justificados por conhecimento prévio. Continuamos no slide seguinte sobre a interpretação dos dados, ainda como parte da fase de compreensão do enunciado. A etapa da interpretação dos dados leva à necessidade de conhecimento prévio sobre os conceitos de retângulos semelhantes. Outro conhecimento prévio reconhecido nesta etapa é o significado da notação fracionária entre duas medidas de grandezas geométricas, como razão entre dois números. Cabe aqui um trabalho para resgatar este significado, questionando os alunos se todos os números representados na forma de fração é um número racional. São conhecimentos básicos do currículo de ensino fundamental que são retomados em contextos não usuais. É frequente a dúvida dos professores quanto aos diferentes significados da notação fracionária entre dois números, dependendo do contexto. Neste problema, embora AB sobre AD signifique como resultado efetivamente a divisão entre as medidas de AB e AD, o contexto é de relação de comparação entre as medidas e a operação de divisão para obter uma resposta numérica, por exemplo, em representação decimal, não é o foco. O enfoque algébrico se torna mais importante para avançar na resolução. No slide seguinte, indicamos como podemos prosseguir planejando a estratégia da modelagem algébrica. O dado geométrico de que o retângulo ABCD se decompõe em dois quadrados e um retângulo permite deduzir inicialmente que a medida do lado AD se repete duas vezes como o retângulo AEFD e o retângulo complementar BCFE
com BC igual a AD, não pode ser, por sua vez, um quadrado, ou decomposto em quadrados, e assim temos BE estritamente menor do que AD. O conhecimento como pré-requisito da definição de dois retângulos semelhantes leva a comparar as medidas dos lados correspondentes, já que os ângulos internos de dois retângulos são correspondentemente iguais por serem todos retos. O professor deve dar oportunidade para que os alunos tragam esse conhecimento por eles mesmos para proporcionar a análise da figura e compreender a modelagem algébrica que se segue. Sugerimos para o professor conduzir esta retomada com questionamentos, por exemplo, como podemos verificar que os retângulos ABCD e BCFE são semelhantes? Ou, investigue se o retângulo complementar BCFE pode ser decomposto em quadrados. Discuta. Os elementos que vamos comparar enquanto medidas são as razões AB sobre AD e BC sobre BE. Pela condição de semelhança dos retângulos ABCD e BCFE, os valores dessas razões devem ser iguais, sendo, portanto, AB sobre AD o valor da razão de semelhança. Essa conclusão, como compreensão dos dados do problema, também pode ser feita pelos alunos quando este espaço é oferecido a eles. É na etapa de compreensão dos dados do problema que podemos desenvolver o pensamento algébrico para resolver o problema, quando se analisa a generalidade das medidas iniciais do retângulo de prata. No slide seguinte, vamos sugerir uma representação algébrica. Como as medidas das grandezas como lados do retângulo não são conhecidas em princípio, a estratégia é usar notação algébrica de incógnitas, inclusive sem usar unidades de medida, como metro ou centímetro. Por exemplo, os alunos podem escolher indicar por y a medida do lado menor, na figura o lado AD, e por x a medida do lado maior, na figura o lado AB, de modo que a razão de prata seja x sobre y, por definição. Além disso, a condução por meio de questionamentos permitirá aos alunos reconhecerem que AB é igual a x, que é igual a 2y mais BE. Para que os alunos desenvolvam a técnica algébrica como ferramenta, sugerimos como adequados questionamentos que resgatem a propriedade de representação, como adição ou subtração de medidas de segmentos colineares. Percebemos que com o método dos questionamentos para os alunos entenderem o pensamento abstrato, uma aula leva mais tempo do que se o professor expusesse uma explicação, mas ganhamos muito na aprendizagem dos alunos. Vamos ilustrar no slide seguinte uma possível sequência que os alunos irão apresentar na resolução. O resultado da modelagem algébrica se resume, portanto, na relação x igual a 2y mais BE, implicando que o BE tem a medida x menos 2y. E a relação de semelhança mostra que x sobre y igual a y sobre x menos 2y. Agora estamos na etapa propriamente dita de execução do plano, isto é, mobilizar o conhecimento sobre cálculos algébricos. A propriedade de representação fracionária implica na terceira relação que nós vemos no slide. Desenvolvendo a relação de proporcionalidade, nós chegamos à equação x2 menos 2yx menos y2 igual a zero. Resolvendo em x, nós obtemos x pela fórmula de Bhaskara igual a raiz de 2 mais 1y, uma das raízes escolhidas por ser positiva. A equação que resulta é quadrática, que necessita de uma pausa para que os alunos entendam o que resolver em x ou y e realizam os cálculos necessários, como apresentar. Da solução da raiz positiva, nós temos que o x sobre y é dada pelo número raiz de 2 mais 1, que é a razão de prata. No slide seguinte, abordaremos a etapa mais delicada da metodologia de resolução de problemas, a da validação do resultado e possíveis investigações. A etapa da validação ou investigação de problema pode ser encarada por partes. A primeira é revisar o raciocínio para conferir a estratégia da modelagem, que resulta em resolver uma equação do segundo grau com incógnita x,
considerando o y dado como um número fixo. A habilidade de resolver algebricamente a fórmula das raízes de uma equação de segundo grau se torna um exercício de abstração importante. A resolução indica também que para cada valor de y maior que zero, existe um valor de x, zero menor do que y menor do que x, tal que o retângulo de lados x e y é de prata. Logo, temos uma maneira de produzir família de retângulos de prata semelhantes entre si. A reflexão sobre a escolha livre de letras para a modelagem de uma equação de segundo grau pode ser feita também nesta parte. Será que a equação pode ser resolvida em y como incógnita, fixando um valor genérico de x? O que poderia justificar tal abordagem? Ainda podemos interpretar a razão de prata como fator de proporcionalidade entre as medidas dos lados de um retângulo de prata. Cabe uma pergunta para instigar os alunos. O retângulo BCFE é de prata? Por quê? O professor poderá usar muitas outras questões para envolver o aluno na resolução. No slide seguinte, sugerimos algumas ideias que podem estimular o pensamento matemático dentro deste problema. O pensamento matemático pode ser estimulado ainda nesta etapa de investigação por explorar o significado de um número, a razão de prata, que surge da comparação de duas medidas de um retângulo, que é representado numa forma fracionária, sem, no entanto, ser um número racional, mas sim um número real. Sugerimos também solicitar aos alunos, por exemplo, comparar a resolução da equação em y com a resposta da equação em x. Como as respostas se relacionam? Conferir, com o uso de geometria dinâmica e método de construção régua-compasso, um modelo de retângulo de prata, dentro de uma aproximação aceitável, a fim de produzir dinamicamente uma família de retângulos de prata. O problema permite retomar conteúdos e técnicas do currículo de ensino fundamental em contextos mais profundos que destacam a importância das definições no fazer matemática.